E vamos para mais um episódio do nosso Pode Gestar. E hoje, nosso tema será Não Quero Gestar. Por enquanto. E aí, por já enquanto. usou? E aí, já usou o seu anticoncepcional hoje? Pra câmera. Pois é, a gente tá levando na brincadeira, mas é um papo muito sério. Porque algumas pacientes não desejam ainda gestar ou já gestaram e nesse momento estão naquele período de, né, tá aguardando uma próxima gestação e tem que tomar alguma providência para que não venha um próximo baby aí de uma forma meio inesperada. E aí a gente convidou uma colega super especial que faz parte também do nosso time lá da Gestar Natal, que sabe tudo sobre anticoncepção. E ela vai falar um pouquinho aqui pra gente, tirar todas as nossas dúvidas. E vamos conversar aí com a doutora Cecília Braz. Primeiro, eu quero agradecer o convite. É uma honra e um prazer estar com tantas mulheres incríveis e que eu admiro e tenho total liberdade aqui para compartilhar sobre o que eu sei e o que eu sei que elas também sabem que vão acrescentar muito. Então, eu acho que é super importante pontuar que planejamento familiar foi um ganho muito grande para a liberdade feminina, né? A palavra empoderamento é até chata, porque já banalizou tanto que a gente fica até com um abuso de falar empoderamento, mas em termos de liberdade econômica, social, familiar, ter métodos contraceptivos foi um grande ganho para as mulheres. Então, acredito que todos nós 4 temos algum método. O meu é Implanon. O seu, Lilian? O meu é Mirena. O meu também, Mirena. Já estou no terceiro. Seguindo, né, amiga? Então foram 2 crianças bem calmas e depois laqueadora. Então, todas nós estamos contando com ótimos métodos que têm garantido que a gente tenha tanta liberdade de vir até aqui, de trabalhar e de construir tudo que a gente tem de sonho para frente. Então, é o que eu queria abrir o nosso podcast falando dessa grande bandeira do planejamento familiar e da contracepção. E aí, quando a gente pega uma paciente que chega falando, eu quero escolher um método. Então, um método é um mundo, é uma consulta que você pode dar um curso para a paciente, ela passar um mês assistindo em casa e escolher o que ela quer usar. Então, se ela perguntar qual é o melhor método, então não existe esse melhor método, vai existir o que é o melhor para ela. Exatamente. Né? E assim como vocês viram que 4 pessoas na mesa, a gente tem 3 métodos. Tem uma laqueadura, tem um Implanon e um Mirena. Com certeza, para essa mulher moderna, pensando em métodos de longação, que é o que todo mundo aqui está usando, é o que vai ser mais fácil, cômodo para a nossa rotina. Então, LARC, né, que significa métodos contraceptivos de longação, tem tido essa grande repercussão e utilização, principalmente pela eficácia e pela comodidade de uso. E a mulher de hoje é totalmente diferente da mulher de 40 anos atrás, né? Então, hoje a gente tem que dar conta de muita coisa, uma coisa que a gente sempre fala aqui rotineiramente no podcast. Que hoje em dia a mulher trabalha, a mulher está em casa, a mulher tem que tomar conta de milhares de coisas de empresa e ter filho e deixar, então... E aí sempre há essa repercussão quando não são métodos, às vezes, de longa duração. Esquecimento, entendeu? Falha. E aí realmente é uma mão na roda. É uma grande vitória. Talvez seja o grande boom do momento, né? As mulheres realmente estão procurando coisas mais práticas. Eu que acho são, que o segredo tá... assim, muito eficientes, né? Que são os métodos, os DIUs de hormônios, não hormonais também. E talvez seja uma bandeira que até a FEBRASGO, que é a nossa Federação Brasileira, né, das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia no Brasil, tem levantado essa bandeira de métodos de longa duração, porque é até uma questão de saúde pública, a gravidez não planejada em adolescentes, né, de uma forma assim desordenada. Então, é prático, tem um bom custo-benefício, não é barato, assim, um DIU, por exemplo, de Mirena, não sei exatamente, mas o que, uns 700, talvez, R$800. Mas se você colocar ao longo do tempo que ele age, 5 anos, vai sair mais barato do que uma cartela de anticoncepcional de R$10, R$15, né? Sendo que a eficácia é muito maior, a adesão é muito maior, a chance de você engravidar muito menor, que quando você está usando um método desse, é porque você não deseja engravidar, né? Isso.
Lembrando que o objetivo do podcast em nenhum momento vai ser fazer propaganda de nenhum método específico. Ou escolher o método. Eu acho que é como Exatamente. Cecília falou, existe aquele método que é se melhor adequa, para aquela isso. pessoa, porque depende também, né, do que é a demanda da paciente. Então, às vezes Isso. você oferece um método de longa duração e aí a paciente diz, não, doutora, mas daqui a uns 2 anos eu quero engravidar, eu prefiro não usar. Então, assim, tem aquela necessidade. Ou então, esse método, eu não sei, eu tenho uma contraindicação física, que eu não posso usar um DIU, por exemplo, uma alteração do útero. Então, tem aquela coisa. Então, a gente realmente vai discutir aqui sobre métodos em geral e eu acho que essa é a mensagem principal. Acho E que eu acho até que já deu. Eu acho É que o método momento, próprio. é o momento de cada paciente. Eu, por exemplo, tive minha primeira filha, eu não coloquei um DIU, porque eu já sabia que eu queria ter um outro filho Isso. rápido, depois que ela tivesse 1 ano. Então, o DIU, que era um método que iria ali de 5, na época só nem existia o Kailina ainda, que é de 3 anos, já era o Mirena, eu sabia que eu não ia querer 5 anos sem é de ter. 5, É de é o cinco. Implanon, que é de 3. O Implanon de Então, 3. É, o Kailina. Ah, sim. E aí não existia o Implanon ainda, não tinha nessa época. E Mulher, aí não diz. eu não queria passar 5 anos sem ter uma próxima gestação. Então eu usava, acho que era anel, vaginal ou anticoncepcional alguns meses, porque era naquele momento o melhor método que se adequava para mim. E isso é muito importante, que seja discutido com uma paciente o que é o melhor método para ela, Isso. naquele momento, que pode também modificar de ao um longo do momento tempo, para né? outro. Então, vamos falar um pouquinho, assim, dos principais métodos, os mais conhecidos e os que são pouco conhecidos. Existem várias formas que a gente pode classificar. Para algumas mulheres é importante que tenha ou não tenha hormônio. Então, a gente pode falar em métodos hormonais e métodos não hormonais. Então, entre os não hormonais, a gente vai falar dos métodos de barreira, né? O preservativo, que ele deve, de preferência, ser associado a qualquer outro método, tanto para aumentar a eficácia, caso a gente tenha falha do outro método, como para prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, né? Que é importante a gente relembrar esse ponto e sempre bater nessa tecla de que os métodos hormonais não previnem contra as infecções sexualmente transmissíveis. E os métodos hormonais são aqueles que são a grande maioria, e que são métodos, digamos, mais modernos, foi da década de 60 para cá. Então, passou-se quase um século aí pesquisando até chegar à primeira pílula. Era uma pílula com uma quantidade assim, infinita, bem superior às pílulas que a gente tem hoje, né? As pacientes têm uma preocupação em relação a determinada pílula, se tem muito hormônio. Não, as pílulas de hoje são todas de baixa dosagem. Então, não é uma preocupação que faça sentido, né? Que tenha significado para efeito no corpo dela, porque a evolução foi grande em relação às dosagens das primeiras pílulas inventadas. E em relação a outra divisão, por exemplo, então se a paciente, por exemplo, mulheres atletas, às vezes não querem ter interferência sobre o ciclo menstrual, porque pode aí ter algum prejuízo da performance, e aí ela pode querer optar por métodos não hormonais, sabendo que esses métodos têm uma eficácia inferior, né? Então, por exemplo, só contar com preservativo, só contar com métodos que são de percepção da fertilidade, que é quando ela observa a tabelinha, o músculo cervical. Então, são métodos realmente mais falhos e que requerem um autoconhecimento muito maior da mulher, né? Principalmente, ela deve usar esses métodos se ela tiver com um parceiro de longa data, não correr, assim, maiores problemas se ocorrer aí uma gravidez não tão planejada. Né? Não planejada. Uma outra forma que a gente pode dividir, que foi essa que a gente falou, que são métodos de longa e de curta ação. Então, dentre os de longa ação, a gente vai ter os DIUs. Tem o DIU de cobre, que é o DIU não hormonal, e os DIUs com hormônio, os dois que a gente tem no Brasil, tem o mesmo tipo de hormônio, que é o levonorgestrel. Ele é uma dosagem muito baixa, a absorção sistêmica é pequena, principalmente do Kailina. Então, são as mulheres que não podem usar estrogênio, fiquem tranquilas, né? Até porque o único hormônio que tem é do tipo progesterona, e ainda assim a absorção no sangue é muito baixa. Apesar de que, assim, com Mirena, particularmente, volta e meia eu pego o paciente com acne, porque é um tipo de progesterona que a gente fala androgênica, que é uma progesterona que pode agir em receptor masculino, que é o receptor de testosterona. Então, a gente vê, às vezes, umas acnes importantes. Melasma, melasma. Cabelo, às vezes, também. Oleosidade, alopécia, né? Não,
bem frequente, mas assim, quando uma paciente tem alopecia com Mirena, é um motivo importante de acabar retirando o método e não se adaptar a ele. E os métodos de curtação, que são todos os outros, né? Então, as pílulas, os adesivos, o anel vaginal e os outros, os de percepção de fertilidade, são todos considerados métodos de curtação, porque, no mínimo, durante o mês, ou diariamente, né? Cada um vai ter uma posologia diferente, né? Então, as pílulas têm uma posologia diária, os anéis a cada 3 semanas, tem as injeções, as injetáveis, tem injetável mensal e o injetável trimestral. Para referências europeias, eles consideram até a injeção trimestral como um LARC, como sendo um método de longação. Mas aqui, referências americanas, brasileiras, a gente considera LARC somente a partir do Implanon, que seria um método aí de 3 anos, de 3 anos para frente. A gente tem o Implanon com 3 anos e os 2 dispositivos hormonais intrauterinos de 5 anos. Então, é outra forma da gente dividir. E além de dividir em hormonal, não hormonal, longa e curtação, é perguntar à paciente qual é a prioridade para ela. Então, uma das coisas que eu pergunto que já facilita, assim, em quanto tempo você quer engravidar? Né? Em vez de fazer essa explicação toda, pergunto, você quer engravidar daqui a 1 ano, daqui a 3, 5? Ou não quer engravidar de forma alguma, não está com parceiro, é uma paciente solteira. Então, sempre é muito mais fácil eu começar por uma pergunta mais prática, né? E depois, qual é a prioridade para você? É realmente só a contracepção ou você quer um benefício adicional? Então, é uma segunda pergunta que eu já vou em sequência, porque já vai me filtrando. Normalmente, benefícios adicionais são em relação a algum controle do fluxo menstrual. Então, uma mulher que tem um sangramento uterino anormal, por miomatose, adenomiose, né, que são condições benignas do útero. Que tem cólicas, que sangram muito, isso, né? Ou, por exemplo, mulheres que têm acne, que têm oleosidade da pele, e aí vão ter os benefícios adicionais de usar principalmente as pílulas combinadas. Então, são as 2 perguntas que normalmente já me direcionam para facilitar e encaminhar para que direção a gente vai. Joia. E se a gente falar assim em relação à eficácia dos métodos, né? Eu acho que é uma coisa também que as pacientes gostam de saber. Quão seguro muitas pacientes acham assim, eu fiz uma laqueadura. Pronto, hoje mesmo. Para não dizer que não foi nem ontem, foi hoje. Eu atendi uma paciente no plantão, fez uma laqueadura há 2 anos e atraso menstrual, fez um beta, deu que estava grávida. Mas, doutora, eu fiz uma laqueadura, como é que pode? Pode. A laqueadura, apesar de ser um método relativamente seguro, mas existe uma taxa de recanalização. Então, as pacientes não podem achar que fez a laqueadura. Viu, doutora Priscila? Obrigada, amiga. Que fez a laqueadura e vai ter 100% de chance de não engravidar nunca mais. E às vezes é depois de muitos anos. Eu já conheci uma pessoa também que engravidou depois de 15 anos da laqueadura. 15 anos. Fantástico. Então, é muito... Amiga, mas chegam outras coisas. Eu tenho um amigo que fez, a dar uma benzida também lá. Mas antes disso, a gente chega na outra fase. Mas assim, é sempre importante discutir com a paciente a eficácia de cada método e explicar que realmente não existe 100%. Nunca. A não ser que ela tenha mais útero, por algum motivo, né? Isso, Eu falo, o único método contraceptivo é você retirar o útero ou você ficar em abstinência. Tirando esses dois, 100%, não tem outra opção. Então, na maternidade, sempre que a gente faz laqueadura, a gente pontua para elas, né? Não é 100% de eficácia. Amorim hoje não dorme. Mas em relação à eficácia, assim, se a gente tivesse que pontuar os métodos que são mais eficazes e os que são mais falhos. A pergunta é assim, existe aquele método mais seguro, né? Assim, que as pacientes gostam daí. Esse é o mais seguro? Elas gostam muito dessa pergunta. O mais seguro em relação à eficácia, porque pode ser o mais seguro em relação a risco de trombose, de câncer de mama. Mas você está falando em não engravidar, em contracepção. Para contracepção, o mais seguro do que a gente tem é o Implanon. Ele é superior até mesmo à laqueadura. E aí impressiona algumas pacientes, né? Achar que a laqueadura consegue ser inferior a um método hormonal. Mas sim, o Implanon é o primeiro, sai disparado, depois vem a laqueadura
vem os DIUs em terceiro lugar e os demais. Aí pílulas, anéis, adesivo. E uma coisa que a gente tem que é importante, que afeta a eficácia, é o modo de uso. Se é um modo correto ou incorreto, né? E como esses métodos de longa ação e a própria cirurgia não dependem da paciente, acaba que isso também influencia para serem métodos mais eficazes, não só pelo mecanismo de ação, mas também pela segurança de não depender da mulher. Então, a pílula, que é um método que depende de lembrar diariamente do horário, de não ter tido náusea, não ter tido vômito, né, e ter perdido aquela dosagem. Algumas medicações que vão interferir na absorção. Então, acaba que vai influenciar na eficácia desses métodos. Eu lembro que na época da residência eu experimentei quase todos, justamente eu queria também ter essa curiosidade, a louca aqui, né, pra saber, pra entender, aí usei anel, adesivo, pílula, o injetável e o DIU, porque a gente também como paciente, cada um tá usando, a gente sabe mais ou menos até a nossa percepção, o efeito colateral, o que é que foi bom, o que é que foi ruim, que a gente entende melhor a paciente quando ela vem com aquela queixa, né? Irregularidade. Eu quero ter um parto normal e uma cesárea, igual a Rimeninha. Primeiro a cesárea e depois o parto normal. Primeiro normal, depois... Para saber contar as duas versões, contar as duas histórias. Mas eu acho interessante, importante. Mas não foi por opção, foi Laís que escolheu, ficou sentada. Dependendo de mim, eu já queria um parto normal desde o primeiro. Ela não colaborou. Você tem as duas visões agora. Mas eu acho que muda muita coisa, assim, da concepção da gente. Essa questão de métodos, eu já usei vários. Já usei pílula há muitos anos. E eu acho que uma das coisas também que as pacientes perguntam muito é: doutora, se eu usar pílula ou até outro método, né, hormonal, por exemplo, os DIUs de hormônio, ou o Implanon, será que eu vou ter dificuldade de engravidar quando eu parar o método? E aí, Lilian, fala aí. E aí? Não, cada método vai ter aquelas... Não, mas aí eu não vou discutir com você, mocinha. Você tá... Aqui é uma inquisição, aqui é uma inquisição. Mas eu acho interessante, assim, essa pergunta, ela sempre vem. Eu quero engravidar daqui a um ano, mas se eu usar o comprimido, né, eu vou demorar? Então, isso é muito individual, né? Então, a resposta da paciente, cada método, ele vai ter o tempo de retorno. Alguns vão interferir na ovulação, no nosso ciclo hormonal. E talvez isso faça com que, quando a gente suspenda a medicação, a gente não volte aquele processo, aquela ovulação regular. Então, tem aquele tempo. As pílulas, acredito eu, que seja quem mais interfere, né? Isso nesse retorno. O que demora mais é a medroxiprogesterona trimestral. Que é o trimestral, né? A paciente pode ficar até um ano em amenorreia sem sangrar. E, às vezes, investiga, preocupada, mas é efeito da pílula. Você de depósito, né? Da injeção, que você fala. Da injeção trimestral. Acho que elas perguntam muito, por exemplo, eu usei 15 anos o anticoncepcional, entendeu? Vou ter problema, eu acho que eu vou ter problema para engravidar. Deixa eu dizer, eu usei 15 anos, usei 15 anos anticoncepcional e eu engravidei no primeiro mês de Laís. No primeiro mês. Então, isso é muito pessoal. Isso é individual. Eu parei e não, vamos lá, fiz umas contas em uma viagem, aí pensei assim, se eu engravidar nesse ciclo, vai dar tempo de eu fazer a sexagem, viajar, que eu tenho viajado para os Estados Unidos, viajar, comprar logo mas se eu não engravidar esse mês, também mês que vem não vai dar tempo de eu saber o sexo, não vai adiantar nada, então já vou voltar ao anticoncepcional. E pronto, foi 15 anos de anticoncepcional e no primeiro mês. Mas não é receita de bolo. Às vezes é assim e às vezes vai demorar um pouco mais, né? As pílulas perdem a ação no dia seguinte, né? Tanto que se a gente esquecer uma pílula, a gente pode ovular. Tem casos, né? Tese, inclusive que a pessoa engravida usando a pílula, né? Então, mal uso, né? Mal usando a pílula, né? Mas a pessoa pode ovular no mês seguinte já, como foi seu caso, né? O retorno à ovulação e menstruação nas pílulas, quanto menor o tempo de uso, como pílula diária, por exemplo, mais rápido é o retorno à ovulação, né? Então, a injeção trimestral, por isso que ela demora tanto, né? Porque é uma injeção que aí, né? Isso, demora pra... A gente vê muito nas pacientes que param,
quer engravidar e por algum motivo a gente faz uma seriado, um ultrassom, o tamanho do ovário, às vezes, no primeiro mês, já nos dá uma noção de, não, ainda tá muito pequenininho, ainda tá muito bloqueado, entendeu? Ou então, não, já tá com vários folículos, já tá com tamanho adequado, às vezes, no outro mês. Então, a gente vê muito... E até uma questão legal, que Pri comentou, a questão do tamanho do ovário quando a paciente faz uso de anticoncepcional. Às vezes a paciente, eu vou parar de usar anticoncepcional porque o meu ovário tá atrofiado, tá pequeno. Gente, é esperado. Então, assim, não pare porque ele vai voltar a crescer. E se você não quiser engravidar, pode ser que nessa parada pro ovário, né, voltar ao tamanho normal, é esperado. Tem coisas que são esperadas. Isso é um efeito esperado. Que os ovários estejam menores, atrofiados, mas esperado. E quando você parar, eles vão voltar. Quando fazem a ultrassom, isso é um mito, né? Assim, vai atrofiar meu ovário. Não, é uma coisa transitória. É muito raro, você pode encontrar uma falência ovariana, entendeu? Em uma paciente encoberta, em paciente jovem, em que você... exatamente, você tem um tamanho realmente muito reduzido, você suspende e mesmo assim o ovário, ele não responde. E aí sim, é raríssimo, acho que eu peguei 1 ou 2 no máximo caso na minha vida toda, e foram pacientes realmente que já tinham essa insuficiência que precisou fazer investigação, estimular para saber qual era, se era primária mesmo ou não, entendeu? Mas é muito raro, não dá pra gente generalizar, é a regra. De jeito nenhum. Tem 2 cenários, tem as pacientes que usam por muito tempo e tem medo de demorar a engravidar depois, e tem algumas que pensam, eu tô usando a pílula, não tô ovulando, é como se acha que tá guardando a reserva ovariana dela para engravidar depois, o que não acontece, porque os folículos vão envelhecendo da mesma forma, né? Então, existe um processo de atresia folicular, que é, digamos inerente, assim, né? A perda do folículo, né, ele vai se perdendo independente de você estar usando pílula ou não. Então, uma mulher que usou 15 anos a pílula, ou o outro método que bloqueia a ovulação dela, não significa que os ovários, nos seus 40 anos, vão ser diferentes de uma mulher que não usou nada. Como se ela tivesse guardada a reservinha dela lá. Não, independente de usar método ou não, a fertilidade dela vai ser a mesma de quem não está, que seria, né? O banco dela vem de nascença, né? A gente não consegue ter interferências externas. Lilian é uma reprodutora, né? Então ela pode reprodutora por ter feito reprodução e por ter parido também. Adorei, amiga. Adorei. Vou chamar agora a reprodutora da clínica. Vou mudar. Olha, esse podcast vai dar muito melhores momentos. Veio umas fazendas assim na minha mente. Não, eu imagino o que é que Priscila já desenhou aí na cabeça. Vou mudar seu nome no meu Gostei, Cecília. Então, ela, como reprodutora, pode falar da importância da reserva ovariana, que às vezes, na verdade, a gente encobre uma falência ovariana precoce com a pílula, mas não é que a pílula causou aquilo, nem nada. Então, é interessante para uma mulher que pense em engravidar, talvez fazer uma pausa da pílula para saber, peraí, deixa eu ver aqui, eu tô com meus 30 e poucos anos, deixa eu dar uma olhadinha se meu ciclo tá tudo bem, se eu parar essa pílula, se eu tô ciclando normal, porque pode ser que ela se surpreenda lá perto dos seus 40. Isso, eu acho que Cecília tocou num assunto bem interessante, que hoje a gente fala muito na questão do atraso da gestação. Postergar a gestação, né, é melhor. E essa questão que a gente sabe da liberdade, que eu gostei muito quando ela usou esse termo, que aqui a questão do contracepção, ela é uma liberdade pra gente. Mas é interessante que a gente tenha sempre isso na cabeça. A gente tem um período a gente tem esse período, né, que a gente pode engravidar, e esse momento, essa pausa é uma coisa, eu acho que interessante da gente colocar. Eu uso há tanto tempo, não pense em engravidar agora, mas vamos lá, 35, cai um pouquinho sua fertilidade, vamos pensar, desenhar esse cenário, ou antes, né, às vezes até melhor antes, vamos ver se a gente pensa num congelamento de óvulos, nas outras coisas que a gente teria que pensar. No caso, a gente usa o contraceptivo porque eu não quero agora, mas a gente não sabe o quanto que as coisas mudam durante a vida. Então, eu achei bem legal essa colocação. Importante. Eu tive um dilema desse porque eu decidi colocar a Mira, ainda estava na residência, estava no meu R2. E aí eu nunca tinha feito ultrassom transvaginal, fui em ginecologistas bem atualizados, que não faziam ultrassom sem
sem ter queixa, então eu nunca tinha feito. Tava lá com meus 25, 26. E aí eu não vou fazer um ultrassom pelo menos para colocar o DIU. Descobri que tinha um útero de Delfo. Olha. E aí eu não já tinha pego Mirena no convênio e tudo. E aí eu morri de chorar. Passei 2 dias chorando com medo de não conseguir engravidar. Então eu estava pensando para colocar um DIU para não engravidar, mas me deparei com um diagnóstico que aí eu fiquei preocupada em relação à minha dificuldade para engravidar. Então às vezes a gente tem que se antever, né, algumas situações. Então, essas mulheres que usam métodos por longa data, não há problema algum em usar. Então, às vezes gera dúvida em relação eu preciso fazer uma pausa, mudar de pílula, tem problema eu usar por muito tempo? Então, não tem problema, mas vamos pensar no teu futuro reprodutivo. Talvez se você fizer uma pausa agora, nos seus 30, 35, é interessante para programar a saúde, se quer engravidar depois. E até eu acho que para conhecer o ciclo. Às vezes as mulheres não sabem como é um ciclo natural, porque às vezes passa tanto tempo usando um método, e eu digo por mim, passei anos, até porque não gostava de menstruar, não gosto, adoro que use Mirena que não menstrua, não gosto, então eu até emendava uma cartela na outra, porque eu não gostava de sangrar. Então se você me perguntasse como era meu ciclo, não sabe. Não sabia se meu ciclo era de 25, de 28, de 35. Porque tem uma questão até que chega a ser, não sei se é exagero, chega a ser cultural, mas você vê antigamente, na adolescência. Hoje em dia a gente estuda, a gente sabe mais compreender, até explicar para os pacientes. Mas antigamente o que eu recebo de pacientes que, você está usando que método anticoncepcional? Eu comecei desde a minha adolescência. Por que você começou desde a adolescência? Porque me disseram que eu tinha ovário policístico, eu tinha que fazer os antibióticos. Então, nem entender direito sobre o assunto, e a paciente já ganhava anticoncepcional com 12, 13 anos. Hoje em dia a gente sabe que isso é um absurdo, entendeu? Que realmente tem aquelas pacientes que necessitam, e que essa fase de irregularidade, de menstruação excessiva, faz parte do normal da paciente, da fisiologia da paciente, entendeu? E antigamente a paciente já ganhava de cara. Era bem comum. Muito comum. Comum. Na minha adolescência, as colegas usarem. 15 anos de uso de anticoncepcional é desde essa época e até agora, entendeu? E se fosse explicado direitinho para a paciente que existia outras formas da gente lidar com isso, a gente não tinha tanta paciente usando, né? Durante tanto tempo. E diagnósticos errados, né? Hoje a gente pode ter diagnóstico de SOP só 8 anos depois da menarca que a gente pode dar esse diagnóstico. Exatamente. Então, as meninas antes dos 30 já estão usando há 15 anos uma pílula. Exatamente, era muito comum. Eu acho que a gente tá pegando muita paciente também que tá chegando, doutora, estou usando um método, não quero engravidar agora. E aí o que é que eu oriento às vezes? Não, quando você quer engravidar? No final do próximo ano, pronto. Geralmente eu peço para elas pararem o método mais ou menos 6 meses antes do que ela pretende, né? Para ela conhecer o seu corpo. Tá usando tanto tempo, não sabe realmente reconhecer aquela fase de ovulação, tá próximo, ou se é cíclico ou não. Às vezes quando suspende já sabe que tá numa menorreia, tá com algum outro problema, às vezes um distúrbio tiroidiano que tá fazendo, e ela não sabia porque tava sendo bloqueada. Mascarado, né? Às vezes alguns sintomas por causa do anticoncepcional. Mesmo que use um método de longa duração, a gente conhecer nosso organismo mesmo, né? E em relação aos métodos, assim, uma coisa bacana da gente abordar é a mudança de um método para o outro, né? Algumas orientações, porque às vezes é comum a gente escutar a paciente falando, não, eu engravidei quando eu resolvi trocar o anticoncepcional. Ou uma pílula pela outra, ou a injeção pela pílula, ou um DIU. E aí, às vezes, nessa troca, ela acaba engravidando. Provavelmente ela não emendou mesmo um método no outro. Se a gente emendar totalmente uma pílula no Mirena e não tiver tido uma relação desprotegida entre um e outro método, ela está considerada que ela está protegida durante todo o tempo. Então, o ideal é que logo em sequência ela já utilize o método que ela vai querer utilizar e que nessa troca, se ela demorar um pouquinho, então ela associa um método de barreira. Mas é seguro, sim, trocar um método por outro. Se ela não ficar nenhum período desassistida ali, ela está protegida já. Assim que coloca o Mirena, assim que coloca o DIU, já tem a proteção, né? O problema é o que ela fez antes de colocar aquele DIU. Não é depois que ela colocou o DIU, não. O DIU ou o outro método.
Eu acho que quando ela... Não sei se foi isso que a pergunta. Por exemplo, se for anticoncepcional, trocar um anticoncepcional pelo outro. Existe a dúvida se a paciente precisa esperar a próxima menstruação para iniciar um novo método, ou logo em seguida que ela está tomando um anticoncepcional, ela no outro dia seguinte já trocar pelo outro? Então, essa questão de aguardar uma menstruação descer para tomar a pílula, isso foi uma convenção. Isso não interfere no mecanismo de ação da pílula. Eu posso hoje mesmo tirar meu implantão e começar uma pílula. Eu não preciso aguardar. Inclusive, é uma recomendação que eu acho que aumenta mais a chance da mulher engravidar, né? Então, ela chega no seu consultório e aí você entrega já tem uma prescrição, chega lá com uma pílula contraceptiva que você achou que cabe para ela, e aí você dizer, não, aguarde, ela menstruou tem 7 dias, aguarde. Então, é uma forma não muito inteligente, assim. Por quê? Claro, se correr o risco, né, nesses 7 dias, você não vai iniciar um método, ela podendo estar grávida. Mas se há certeza, e existem alguns critérios que a gente fala que é critérios de razoabilidade de não estar grávida. Isso é a Organização Mundial de Saúde que fala. Então, se ela está nos primeiros 7 dias de menstruação, às vezes nem está menstruando mais, né, mas menstruou o primeiro dia e ainda está naquela primeira semana. Ou se ela está usando o método de barreira, ou se ela está em aleitamento materno exclusivo. Então, se ela está nessa situação, ou então se ela não teve relação desprotegida, desde a última menstruação até aqui, então é seguro, claro, isso depende da sua relação de confiança com a paciente, né? Mas é seguro que você diga para ela começar imediatamente já o método. Então, dizer para aguardar o primeiro dia da menstruação é para você ter certeza de que ela não está grávida. Mas existem outros critérios que você pode utilizar que vão te dar a segurança para que ela não fique desassistida ali naquele período, até vir uma nova menstruação, que pode não vir mais, né? Que ela pode engravidar nesse período. Eu acho que tem umas coisas interessantes assim, em relação ao anticoncepcional, em relação a mitos e verdades, né? A gente tem muitos mitos e verdades, assim. Eu acho que seria legal, talvez, a gente falar um pouquinho sobre isso, que é muito do dia a dia. A gente escuta, por que você não coloca não usa tal método? Não, doutora, porque aconteceu com alguém, tipo DIU. É porque eu conheço alguém que engravidou com DIU. Ok, mas a gente também conhece alguém que engravidou tendo feito laqueadura, né? Então, o que é que você poderia falar pra gente, assim, dos maiores mitos e verdades do consultório na parte de contracepção? A gente falou muito dos mitos da pílula, né? Se eu posso usar por muito tempo, se interfere na fertilidade. Mas existem muitos mitos em relação aos DIUs, principalmente, que eu acho que é o que a gente mais vê. Então, DIU pode ser inserido em adolescente? Pode, é um método excelente para meninas, né, adolescentes, que são métodos de longa ação, que não dependem delas tomarem todo dia, enfim, não depende da rotina delas, e são métodos de alta eficácia. E pode ser inserido em nulípares, então mulheres que nunca engravidaram ou que nunca pariram, sim, podem inserir. Existe um parâmetro que a gente tem que olhar, que é em relação ao tamanho do útero, para a gente poder escolher determinado DIU. Mas o parâmetro mais confiável é a avaliação dessa medida em consultório, né? Através da histerometria, que é essa medida do útero. Nem é a bichinha de remendo, eu sei que você mede muito bem, mas acontece de a gente contraindicar, assim, a gente pede a ultrassom e acaba dizendo determinado DIU, e a paciente acaba podendo utilizar um DIU normal quando a gente faz a histerometria, né? Então, no final das contas, a melhor medida vai ser a medida que é feita lá antes de inserir o DIU. Mas, obviamente, que demanda, né, que a paciente se organize, que compre ou pegue no convênio o dispositivo, enfim, a gente acaba se preparando antes e fazendo pela medida da ultrassonografia. Deixa eu ver outro mito em relação a DIU. O que você... Que ele sai andando pelo corpo. Amiga, você tá dando questão aonde? Minha gente, vocês nunca escutaram isso, não? Diz que não. ele vai parar na cabeça. Doutora, porque teve uma pessoa que eu conheço. Sai um menino, né, com DIU, que assim, que pode, assim, realmente ele migrar e não exatamente para na cabeça, mas que ele pode sair. Ele pode mudar de posição ou pode haver uma perfuração do útero no momento da inserção e acabar que ele
né, e Sai da parar para cavidade, dentro, é. para fora, sair, não sair assim pela vagina, mas sair do útero e vai Pra parar dentro da onde, cavidade, né, para dentro da né? cavidade abdominal. Por isso que é importante a gente avaliar, né, depois. Não é tanto um mito, né? Assim, claro que o DIU não é um ser vivo, né? Não vai sair andando pelo corpo, mas é uma complicação do procedimento a perfuração uterina. E isso é com qualquer tipo de DIU, né? A gente é um evento raro, tá? Mas se ocorrer, o dispositivo deve ser retirado e aí é feita uma cirurgia para uma laparoscopia, preferencialmente para que a gente retire o dispositivo, né? Mas isso não é bem frequente. Outra questão é, por exemplo, o DIU causa aborto. Sim. Então, essa questão do DIU causar aborto Bem, é bem difundida, por quê? Por conta do mecanismo de ação do DIU. Mas a gente tem que entender que o principal mecanismo de ação dele é alterar a motilidade ali dos espermatozoides, altera o muco ali que fica na vagina, no colo, na vagina, que vai impedir a ascensão desses espermatozoides, mas que ele também, se por acaso tiver um MacGyver ali, né, um espermatozoide que conseguir ascender, por acaso ocorrer uma fertilização, né, que um embrião se forme, o DIU torna aquele ambiente ali uterino inóspito a que o embrião se aloje ali. Então, vai depender de conceitos religiosos e tudo em relação ao que é vida, né? Se a vida começa depois que se forma o embrião, ou depois que o embrião se implanta no útero, e aí que realmente a gestação se inicia, mas o fato é que o DIU, o principal mecanismo com que ele age é anterior a ocorrer a fertilização, né? Então, por isso que a gente fala que o DIU não é abortivo. Mas, assim, se é uma questão tão importante para a paciente, eu acho que a gente não precisa entrar em discussão Eu acho que disso, né? Tem outros métodos. Ela já está oferecendo qual é a resposta dela àquele método, Inclusive né? os métodos naturais, que a gente nem abordou muito aqui, porque era mais a questão mesmo dos métodos, né, hormonais ou de barreira, mas os métodos naturais seria ela reconhecer, né, o período que ela está mais fértil e evitar ter relação naquele período. E é muito utilizado, chama método Billings, reconhecer o muco, e muitas famílias se adequam a esse método e vivem bem e não têm filhos, assim, uma numerosa quantidade de filhos, porque a mulher conhece seu ciclo, né? E evita ter relação naquele período. Eu acho que para utilizar esse método, primeiro tem que ter um casal em sintonia. Eu não digo para uma mulher solteira utilizar um método desse, né? Então, não seria o melhor método. Então, uma mulher com relacionamento estável e que tem um ciclo regular, que queira se conhecer, é perfeitamente possível, né? Então, não é nada de outro mundo. Eu acho que, assim, no resumo, o melhor método, como você falou, Cecília, no início, é aquele que se adequa melhor à paciente, entendeu? Então, geralmente a gente conversa com as pacientes sobre todos eles e discute, tem um lado bom, tem um lado ruim. E a gente vai vendo qual daqueles que vai se adequar mais à paciente, né? Então, eu acho que esse é o resumo da ópera. Cecília começou concluindo, né? Deu spoiler. Mas foi maravilhosa a nossa conversa. Acho que a gente falou aqui de vários métodos, falamos sobre nossas experiências pessoais, assim, demais, a questão. Bem com títulos, né, associados a títulos. Mas assim, até para desmistificar um pouco que a questão do método, às vezes, não é uma coisa fixa que você pode trocar, que é naquele momento, às vezes é o melhor para você hoje, amanhã pode mudar. E tem efeitos associados ao uso, né? Como a Cecília falou, às vezes a sua questão ali é dor, ali é intensidade de sangramento, é a questão de ter acne, então tem os benefícios associados, não só a contracepção. Gente, foi ótimo, foi muito divertido, que é a cara de Cecília, só quem convive com ela no dia a dia sabe que isso é dela, especial, que ela consegue arrancar as melhores risadas da gente, mesmo nos momentos mais tensos, assim, naqueles momentos mais loucos do plantão. Foi um ganho muito bom para a clínica, né? E é ótimo. E o que eu ia, acho que me lembrei, assim, que é importante que você discuta com seu método, com o melhor método com o seu médico.
Porque às vezes o que é bom para sua vizinha não sai usando aquela medicação, porque às vezes você tem alguma comorbidade, tem uma hipertensão, que nem sempre pode usar o mesmo método da sua vizinha ou da sua irmã. Então, discuta com o médico o que é mais adequado para você. Porque isso é, inclusive, uma questão de manter sua saúde em dia, né? Que pode agravar algumas doenças, alguns métodos anticoncepcionais. Tem contraindicações, né? Algumas contraindicações que só o médico vai saber discutir com você qual é o melhor método para você. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí final para nós e já aguardamos e convidamos você para o próximo podcast, né, falando sobre a parte do climatério, porque ela é a doutora climatério, ela sabe tudo, sabe tudo. De menopausa. Eu só tô do lado. Eu tenho várias dúvidas para tirar. Ou porque não quer usar o método, ou porque está na menopausa. Mas eu queria finalizar, assim, o planejamento familiar é realmente um campo muito grande da ginecologia que permitiu tudo isso que a gente tem hoje, né? Permitiu que as mulheres trabalhassem, e isso é o que, assim, me enche de prazer de poder trabalhar com isso, porque eu queria um mundo, assim, que os homens tivessem maior responsabilidade pelo planejamento do número de filhos e tudo. Realmente, tem estudos com métodos masculinos, mas não são difundidos aqui no Brasil. A gente não tem nenhum método, exceto a vasectomia, que inclusive é um procedimento muito mais simples do que a laqueadura. Então, casais que quiserem métodos definitivos, optem pela vasectomia. Então, um mito, um super mito é de que a vasectomia leva a impotência sexual, disfunção erétil. Então, acho que é o principal mito eu só tô falando isso, é o principal mito que eu gostaria de deixar firme aqui para que os homens fizessem vasectomia em vez das mulheres fazerem a laqueadura, que até interfere. Não sei se vocês pegam, mas eu pego muitas mulheres pós-laqueadura que têm sangramento uterino anormal. Não foi seu caso, né? Não. Infelizmente, mas parece que há uma interferência ali da vascularização. O que eu vejo são algumas pacientes nos primeiros meses apresentam, mas que com o andar dos anos ele vai se regularizando. Mas eu até pesquisei, porque eu digo, não, gente, eu não tinha nem o que dizer pra mulher que me dizia que tinha um sangramento aumentado por conta da laqueadura. E realmente, alguns estudos mostram isso mesmo, que é uma alteração da cirúrgica, da vascularização ali. Uma drenagem maior, talvez, não sei. Mas enfim, fato é que é um procedimento maior, então quem quiser opte pela vasectomia, enquanto a gente não tem pílulas masculinas. Olha só, alguns estudos pararam de fazer pílulas porque os homens sentiam mal-estar, sentiam náusea. Eles não... E aí interferia na libido, né? Nada do que a gente sente também com as pílulas. Então, para você ver como que é um parâmetro enviesado, né? E aí, meu Deus do céu. Tomara que a gente tenha aí no futuro formas mais igualitárias de prevenir gravidez. Tá ótimo. Obrigada. Maravilhoso, foi ótimo. Obrigada.